Meu povo querido, estou trazendo aqui um vídeo aqui do Antônio Miranda, isso mesmo, aquele ateu da teologia reversa que é contra a apologia, a fé apologética. Ele reversa tudo, ele diz que contraria tudo, né? Contraria tudo aí que fala a respeito da fé, da religião, das divindades. Ele não acredita. Isso a gente sabe, certo? Esse é o ateu Antônio Miranda, que para muitos, como eu falei em um vídeo que eu coloquei, né, que eu estava até refutando o Edson Toshio, outro ateu também, em que eu disse que o Antônio Miranda é o Deus dos ateus, certo? E aí, esse vídeo, alguns comentaram lá, o pessoal os comentaram, dizendo que ele é mais inteligente do que muitos cristãos. E diz que os ateus são mais inteligentes que os cristãos. Mas esse não é o assunto para nós debatermos aqui hoje. Eu resolvi trazer aqui mais um vídeo aqui de um ateu, que é esse cara aí, né, Antônio Miranda, e em que ele trouxe, abordou um tema, um vídeo aí no seu canal, dizendo que os judeus revelam a verdade sobre Jesus e Roma, certo? Irei aqui soltar o vídeo na tela e no meio ou no final darei aqui a minha opinião, a minha resposta em relação ao que ele falou. A gente sabe toda a história do judeu, que judeu não aceitaram a vinda do Messias como salvador de Israel e do povo. E vou soltar aqui para você ver e depois eu dou aqui a minha opinião, certo? Vamos lá pro vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu quero convidar a você para assistir comigo, reagir aqui comigo, o que os judeus falam sobre o personagem Jesus e o Novo Testamento. Vamos dar play aqui sem mais delongas, já deixa o like aí, para não esquecer, já marreta o like, já se inscreve no canal no meu e vambora, também, acompanhe aqui comigo. O sistema religioso romano precisava desesperadamente de um livro, por uma razão simples. O sistema religioso romano estava, querendo ou não, tendo como base a cultura judaica, o Tanar, incluindo a Torá. E isso era inconcebível, por duas razões. Os romanos odiavam os judeus, porque os judeus nunca aceitaram o domínio romano. Eram muito odiados por Roma. Não é por acaso que morreram mais de 1 milhão de judeus na ocupação romana. Tanto isso aí é verdade que está falando, que teve as revoltas judaicas, né? Aí você tem lá Judas, o Galileu, o egípcio, Astronges, Menahem, João, Simão, etc. Né? Vai ter vários ali que se revoltaram contra Roma, isso só no primeiro século, né? Fora ali no segundo século, como o Barcova, né? Vários outros ali que se revoltaram contra Roma porque não aceitavam o domínio romano, os altos impostos, o sacrifício de animais para os deuses romanos e etc. Então o que Roma precisava? Um livro. Um livro que tivesse referência ao que foi chamado o Antigo Testamento, depois a Dálcia vai tocar nesse assunto, que foi o nome que foi dado ao Tanar. Então, esse livro aí que ele está falando é o Novo Testamento, que faz referência direta à Bíblia hebraica, anulando muitas das vezes as tradições, costumes e etc. da Bíblia hebraica. Mas um livro que substituísse, e um homem que fosse tudo. Ele fosse a água, o vinho, a rocha, a porta, o caminho, a verdade, a Torá, a palavra e Deus. Então, um homem que fosse ao mesmo tempo tudo. Com que objetivo? Com esse homem você não precisa da Torá, de Moshe, do Deus de Israel, de nada. Esse homem, ele substitui tudo. Tanto que tem aquela passagem que ele fala, né? Eis aqui quem é maior do que o rei, eis aqui quem é maior do que o profeta, eis aqui quem é maior do que o templo, né? Então ele falando diversas vezes como um personagem que assimila todas essas características da Bíblia hebraica, né? Então, essa nova dinastia, que são chamados de Flavianos, né? Eles percebem algo que... Olha aí, um judeu falando dos Flavianos, tá, galera? Falando aí desse período do primeiro século envolvendo os Flavianos. Vamos lá. É difícil combater o povo judeu, porque o povo judeu tem uma força,
O Antônio Miranda, galera, ele não perde tempo em que alguém, ou principalmente os judeus, que é considerado mais religiosos, digamos assim, mais cristãos, ele não perde tempo em falar mal dos cristãos. Aí ele pega os judeus, que sempre em toda a história a gente sabe que os judeus nunca foram a favor da vinda de Jesus. Eles esperavam Jesus ali, adornado de outra tribo, esperavam que Jesus iria salvar Israel, o povo, a nação. Em outra concepção, esperavam Jesus que iria salvar Israel de Roma, do domínio de Roma. Porque a gente sabe que Israel, Jerusalém, né, na época aí era dominado pelos romanos, né, pelo Império Romano. Por isso que os judeus, eles não acreditaram e nem aceitavam que, embora eles viram ali com seus próprios olhos Jesus se manifestando, fazendo milagres, operando milagres e maravilhas, multiplicando pães, peixes, expulsando demônio, ressuscitando mortos, curando cego, coxos, aleijados. Gente, quantos milagres Jesus fez? E os judeus criticavam, chamavam até Jesus de demônio, Beelzebu. E hoje não é diferente. Lógico que tem judeus que acreditam na vida do Messias, acreditam em Jesus. Mas existem aqueles ainda que não acreditam. E o conselho que eu lhe dou é: não siga estes ateus e nem os judeus, que diz que Jesus é um mito e foi um mito, diz que Jesus não é real. Então, esse ateu, ele não perde tempo, o Antônio Miranda, quanto outros. Ele vai dizer que ainda que o Novo Testamento é mais, digamos que, usado no meio das pessoas, dos cristãos, do que a própria Torá, que é o Antigo Testamento dos judeus. Mas eu vou soltar aqui mais ainda o que eles dizem. Já dei aqui um pouco da minha opinião, mas ao decorrer do vídeo você vai ver que sempre é a mesma coisa. Os judeus dizendo que Jesus não existiu, porque eles esperavam era outro. Vamos lá. No Salvador, que irá vencê-los, e eles percebem algo, já que não dá pra gente retirar a fé deles, os gregos tentaram, não conseguiram. Que tal se nós sabotarmos a fé deles? Que tal se nós oferecemos a eles uma espécie de Messias, que ao contrário do Messias das escrituras deles, é o Messias que prega o amor, que prega a paz, que ensina as pessoas a não revidar nenhum tipo de injúria, nenhum tipo de agressão. O Messias... Exatamente isso. Os judeus, eles nunca reconheceram que Jesus é o Messias de amor, de paz, né? Eles esperavam que Jesus iria lutar com a espada para defender o povo ali, que nem antigamente, no tempo de Moisés, no tempo aí dos outros até passados. Achavam que ia ser uma luta de espada, né? Ia ter guerra. E eles não entendem, e não entenderam até hoje o significado da vinda de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que entendem que Jesus veio para livrar o seu povo. Jesus que estava falando de uma vida eterna com Deus, de uma vida não aqui nessa terra, aliás, nesse mundo, mas que uma vida que o povo se preparasse para uma vida melhor. E por isso que esse judeu aí está caluniando Jesus. Olha aí na tela. Ensina isso o Messias dele, porque os Messias dos judeus, eles se revoltavam contra Roma. Eles se rebelavam, eles queriam o território sagrado deles somente para a religião deles, somente para o povo deles, e não para o Império Romano, né? Aí veio Roma e criou o personagem Jesus como uma arma de guerra para dissuadir esse pensamento. Olha aí, olha. Mas se você for agredido no lado do rosto, você dá o outro. O Messias que diz que se um soldado romano pedir para você carregar o equipamento dele por 1 milha ou 1 quilômetro, você irá... Aí ele se refere a Paulo. Esse judeu ele está se referindo a Paulo, né? Que Paulo lá, Jesus salvou Paulo, né? Paulo era perseguidor da igreja de Cristo. E aí ele se refere a Paulo, que Paulo se converteu ao cristianismo, né? Que Paulo ele não gostava dos cristãos, né? Daqueles que proclamavam o nome de Jesus de jeito nenhum. E aí Paulo se converteu e eles não acreditaram nessa confissão de Paulo. Então só isso, só a graça de Cristo pode, só você aceitar. Então os judeus não aceitam, a gente pode fazer o quê? Nada, né? Então os gentios é que se deram bem, e até hoje. De um casaco, você vai dar 2. Que se você já pagar imposto para os romanos, tudo bem. Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. O Messias, que vai toda hora enaltecer soldados romanos, que você lembra daquela história de um centurião que tem um servo doente?
E resume a história dizendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, mas dizeis uma só palavra e eu e meu servo será salvo, eu serei salvo. Aí o Messias fala: puxa, olha que homem com grande fé, será que encontraria essa fé em Israel? Ou seja, um Messias que elogia os romanos em detrimento do povo judeu. Um Messias que chama os sábios do povo judeu de raça de víboras. Um Messias que não gosta muito da tradição judaica e vira e mexe arruma jeitos de transgredi-la. Um Messias que tem um manto vermelho, a roupa de Edom, a roupa do Império. Um Messias que tem como discípulo um cidadão romano, Paulo. Paulo que escreve uma das cartas com o nome de Tito, justamente o general que destruiu o templo no ano 70. A ideia do Mashiach dos judeus era a pior coisa para Roma. Ele não tinha como vencer o povo judeu. Olha o Miranda aí, ó. O fato é que o único povo que conseguiu rebeliar e causar tanto dano para Roma foi o povo judeu. Nenhum outro povo conseguiu fazer o que o povo judeu fez para Roma. E depois que foi destruído o templo, começou a caída da Império Romana. Eles falaram assim: se a gente não consegue destruir o povo judeu, vamos destruir a ideia deles que vai vir um rei da casa de David que vai destruir o Edom. Vamos acabar com essa ideia. E criaram uma figura fictícia. Lembra? Toda vez. Mentira. Não existe um texto que está muito ligado ao povo judeu, que é um texto muito conhecido, que é o texto onde o Messias romano encontra... E aí o Antônio Miranda não perde a oportunidade de falar que Jesus é um mito, né? Inclusive ele traz aí diretamente no seu canal que o cristianismo não passa de uma mitologia. Então, gente, eu vou até que abordar um pouco mais desse vídeo. Da Torá, como o Messias, supostamente enviado pelo Eterno, daria uma ordem de maldição e secaria uma árvore de um dia para o outro, no mesmo dia ou na mesma hora. Isso por si só já seria suficiente. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: jamais o Messias enviado pelo Eterno daria uma ordem de amaldiçoar uma árvore que é considerada sagrada. Olha aí, como eu falei, agora já estão falando aqui daquela figueira, né, que Jesus amaldiçoou porque não estava dando fruto. E aí na visão dos judeus, né, de Israel, aquela árvore não podia ser, digamos que, amaldiçoada, certo? E aí eles acusam, eles blasfemam contra Jesus, dizendo que Jesus amaldiçoou aquela árvore, dizendo que não é Jesus o Messias que ele esperava, porque Jesus não fazia isso, o Messias ele não fazia isso. Então, gente, são coisas que o judeu até hoje não entende o motivo. Por eles não entenderem, o que eles fazem? Pegam sempre essas passagens que eles acham absurdas, que eles acham equivocado. Inclusive, quando Jesus pegava ali no sábado, algumas coisas no sábado, e os judeus acusavam, porque os judeus eles são assim. E por eles não entenderem, o que eles fazem? Pegam sempre essas passagens que eles acham absurdas, que eles acham equivocado. Inclusive, quando Jesus pegava ali no sábado, algumas coisas no sábado, e os judeus acusavam, porque os judeus eles são assim. Eles adoram mais a doutrina do que o próprio